Olá, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Que bom poder compartilhar a leitura bíblica do capítulo 16 do livro de 1 Samuel através desse vídeo com você. Vídeo esse de número 284, leitura bíblica, vídeo de número 284. Então, quero através desse vídeo aí, então, deixar registrado a leitura do capítulo 16 de 1 a Samuel. O capítulo 16 do livro de 1 Samuel, ele relata a unção do segundo rei de Israel, Davi. Tem como título Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas não o Senhor, me perdoe, queridos. Contudo, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um, o caçulo, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu aos homens que o servia: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então
Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 16 de 1 Samuel é um marco na Bíblia, pois narra a transição da liderança de Israel, da rejeição de Saul para a escolha de Davi. Este capítulo apresenta o contraste entre os critérios humanos e o olhar divino. Aqui estão os pontos principais para a explicação desse capítulo. Versículo 1 ao 13, a unção de Davi. O envio de Samuel. Deus instruiu o profeta Samuel a ir a Belém, a casa de Jessé, para ungir um novo rei, pois Saul fora rejeitado. Critérios divinos versus critérios humanos. Samuel impressiona-se com a aparência física e altura de Eliabe, o filho mais velho de Jessé. No entanto, Deus o corrige com uma das frases mais celebres das Escrituras: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A escolha do caçulo. 7 filhos de Jessé passam por Samuel e ninguém é escolhido. Davi, o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas, é chamado por último e ungido como rei na presença de seus irmãos. O Espírito do Senhor. Após a unção, o Espírito do Senhor apodera-se de Davi, capacitando-o para o seu chamado. Declínio de Saul e a chegada de Davi ao palácio, versículos 14 ao 23. O atormento de Saul. Enquanto o Espírito de Deus está sobre Davi, ele se retira de Saul, que passa a ser atormentado por um espírito maligno, ou espírito de depressão e angústia. Davi como músico. O servo de Saul sugere que a música de harpa pode acalmá-lo. Davi é recomendado não apenas por seu talento musical, mas por ser um jovem corajoso, prudente e de boa aparência, e porque o Senhor estava com ele. O início do serviço. Davi passa a servir no palácio de Saul, tornando-se seu escudeiro e tocando harpa sempre que o rei estava aflito. Isso demonstra a soberania de Deus ao colocar o futuro rei no centro do governo de Israel, antes mesmo de assumir o trono. Algumas lições desse capítulo, né? Autenticidade. Deus valoriza o caráter e a disposição interior acima de atitudes ou aparência exterior. Preparação silenciosa. Davi foi escolhido enquanto servia fielmente em uma tarefa humilde, que é o pastoreio, mostrando que Deus observa o que fazemos no secreto. Soberania de Deus. O capítulo mostra Deus orquestrando eventos para que Davi aprenda sobre a corte e a liderança de perto antes de se tornar rei. Aleluia! Aplicabilidade desse capítulo em nossas vidas nos dias atuais. Aprendemos que Deus se preocupa com o coração das pessoas e não com sua aparência externa. Em nossa vida cotidiana, isso nos leva a valorizar as qualidades internas em nós mesmos e nos outros. Cultivar humildade e integridade.
Além disso, a disposição de Davi em servir, mesmo em tempos difíceis, nos inspira a agir de maneira semelhante, submetendo-nos à vontade de Deus, seja em nossas profissões, relacionamentos ou na fé. Uma curiosidade interessante sobre Samuel capítulo 1, versículo 16, sobre Samuel capítulo 1, sobre 1 Samuel capítulo 16, é que Davi foi escolhido para ser rei enquanto ele ainda era pastor de ovelhas, mostrando que Deus não se limita às normas sociais ou expectativas contemporâneas. Além disso, a tradição judaica atribui grande importância ao fato de que Davi não somente se tornou rei de Israel, mas também é reconhecido como um escrivão dos Salmos, refletindo sua relação íntima com Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus que até aqui tem nos ajudado, né? Essa é a leitura do capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Mangela. I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.